Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 9 de junho, e nós vamos lá para nossa apostila, para a página 8 de História, corrigir as atividades que ficou para a gente fazer, tá bom? A nossa tarefinha. Bom, então a gente estava falando sobre a administração do município, sobre as responsabilidades do prefeito e dos vereadores da cidade. A gente conversou um pouquinho sobre isso ontem, né? Como que cada um, o que cada um é responsável na questão da administração da cidade, né? Das verbas públicas, o que é feito, né? Para onde que essas verbas são encaminhadas, né? Qual que é a função do prefeito, a função dos vereadores, né? A gente conversou sobre tudo isso, a gente leu, nós falamos. A gente viu uma foto de como é uma prefeitura, como é uma câmara municipal, e aí tinha umas atividades ali para vocês fazerem. Então tá lá assim, ó, escreva lá na página 10, escreva 3 benefícios para a população que são responsabilidades do prefeito. A gente tem várias, né? A gente tem vários benefícios para nós, para toda a população de uma cidade, que é a responsabilidade do prefeito. Então, ó, o prefeito ele é responsável por administrar toda a verba pública. E aí, para relembrar um pouquinho essa questão da verba pública, o dinheiro, né, que a prefeitura recebe através dos impostos que nós pagamos, esses impostos que a gente paga sempre que a gente, quando a gente tem um carro, quando a gente tem uma casa, quando a gente vai no mercado, quando a gente compra uma roupa, tudo que a gente consome, a gente paga uma quantia desse valor, que é um imposto. Esse imposto ele é revertido, ele se torna uma verba pública, e essa verba pública ela volta pra gente em forma de um benefício, tá? Então, o prefeito é responsável por administrar a verba pública, seja obtida por meio dos impostos, seja repasse do governo estadual, porque também tem uma verba pública que vem do governo do estado, tá? Além dos impostos, a gente também tem uma verba que vem direto lá do governo do estado, tá? Esses valores devem ser usados para melhorar a qualidade dos serviços. Que serviços? Saúde, educação, segurança, transporte, lazer. Então, esses foram alguns, tá? Era para vocês escreverem 3. Então, quem escreveu saúde, quem escreveu educação, quem escreveu transporte, segurança, tá? 2. Leia as afirmações e marque V para as verdadeiras e F para as falsas, tá? Então, a primeira. O prefeito e os vereadores são eleitos para permanecer no cargo durante 4 anos. A gente falou sobre isso ontem, né? O mandato do prefeito e dos vereadores dura 4 anos. A gente sabe que é verdadeira. Depois, o prefeito elabora leis para melhorar a qualidade da vida dos cidadãos. Então, é o prefeito que elabora essas leis? Não, são os vereadores. Lembra que a gente conversou ontem? Então, essa é falsa, tá? A elaboração das leis para melhorar a qualidade de vida do cidadão são os vereadores, tá? A terceira, o prefeito deve administrar a verba pública para investir em educação, saúde, transporte e lazer, por exemplo. Sim, acabamos de falar sobre isso. É o prefeito que administra a verba pública, o dinheiro público, tá? A última. A Câmara Municipal é o local onde os vereadores trabalham discutindo leis e projetos e votando em leis. Sim, é verdadeira, tá? A Câmara Municipal é o local onde os vereadores se reúnem em reuniões periódicas, né? Toda semana tem uma reunião para discutir leis, projetos de leis e para votar nessas leis, tá? Sobre a administração do município onde você mora, responda estas perguntas. Qual é o nome do prefeito? Então, a Pro já falou isso algumas vezes. Tem aluno meu que mora na Itaúna, tem aluno meu que mora em Marilena, que mora no Porto, né? Que mora, acho que Diamante não. Então, vocês vão escrever de acordo com o município que você mora. Quem mora aqui em Nova Londrina é o Otávio Henrique Grendene Bono, que é o Vico, que é o nosso prefeito, tá? Aí aqui na B tá assim, escreva o nome de 3 vereadores do município. Gente, aqui a gente tem o Ivan Augusto, a gente tem o Márcio Fortunato, o Valdir Rosinski, né? Vocês escrevam 3 de todos que tem aqui em Nova Londrina, tá? Ou na Itaúna ou na Marilena, tá bom?
Aí lembra que aqui, ó, forme grupo com os colegas e imagine que vocês serão responsáveis pela administração de um município. Ou seja, imagine-se no lugar de um prefeito ou vereador e conversem sobre uma melhoria que podia ser feita no município. Então, isso daqui era pessoal, vocês vão fazer sozinhos, lembra que a Pro falou, não tem como a gente se reunir, tá? Então depois eu vejo as fotinhas. E aí a gente falou também sobre as diferentes formas de trabalho no município, né? Então a gente falou sobre as paisagens do município, a gente falou sobre os ambientes do município, sobre os espaços públicos, espaços privados, a gente falou sobre a parte rural e a parte urbana, a gente falou agora da administração do município, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as diferentes formas de trabalho no município, tá? Então, tanto na área rural quanto na área urbana, a gente falou um pouquinho sobre tudo isso ontem, né? Que na área rural é a produção de vegetais, a criação de animais e a extração de recursos naturais é o que é o trabalho mais comum que é feito na parte rural, né? E na parte urbana, a gente sabe que são diferentes os tipos de trabalho, né? Então, são indústrias, prestação de serviço, a gente sabe comércio. Então, na parte urbana e na parte rural, todas as duas partes, os dois ambientes têm as atividades econômicas, mas elas são diferentes, né? Por conta do ambiente, né? Por conta de toda essa questão ambiental, da população que mora, das necessidades daquele lugar, tá? E a gente sabe que um depende do outro, né? O campo precisa da cidade e a cidade precisa do campo. A gente já conversou sobre isso também, né? Então, a gente falou ontem sobre atividades realizadas em litorais e rios no campo, que a gente estava falando, né? Sobre os pescadores. E ontem, né, eu falei dos pescadores da nossa sala, eu esqueci de falar de um pescador da nossa sala. Gente do céu, o Heitor Marinotti. O Heitor Marinotti, o maior pescador do 3º ano. Gente, ele pesca toda semana com o vocal Marinotti. Toda semana ele pesca. Vou até pôr uma foto aqui do Heitor, se eu achar, para vocês verem ele perto dos peixes. O Heitor adora pescar. Então, a gente falou sobre a questão da pesca, a gente falou que dependendo do lugar, né, aquela pessoa, ela mantém aquela cultura que foi herdada dos antepassados. Lembra que a gente conversou sobre isso ontem? Que dependendo daquele lugar, né, das pessoas que moram ali, elas pescam, elas trabalham de acordo com o que foi aprendido, com o que foi herdado dos antepassados, do vô, do bisavô, né, das pessoas que moravam naquele lugar, e também de acordo com o que ela tem, o material que ela tem disponível. Então a gente viu ali 2 tipos de pesca diferentes do que a gente tem aqui, que nem tem ali a pesca que é feita com aquela rede. A gente falou um pouquinho lá nos quilombos, lembra que a Pro falou ontem lá dos quilombos, que eles amarram as redes embaixo do barco, que as mulheres andam longas distâncias lá nos manguezais para pegar os mariscos, né? A gente tem aqui um índio ensinando uma criança a pescar com arco e flecha, né? Então, esse índio aqui, ele tá usando uma forma moderna para pescar, ou ele tá usando alguma coisa que ele aprendeu com os antepassados, que ele vem herdando de geração em geração? É uma coisa que ele tá herdando ali, né? Que ele aprendeu com os antepassados, que vem de geração em geração. E aquela criança já tá aprendendo a pescar daquela forma e ela vai passar para os filhos e tudo mais, né? Então, a gente falou, isso acontece muito em todos os lugares do Brasil. A gente sabe que a gente tem tem muita modernidade, tem bastante tecnologia hoje envolvida nessa questão das atividades econômicas, mas a gente também tem lugares que ainda usam formas antigas de se pescar, de plantar, de colher, tá? Aí, ali na página 13... tem uma atividade para vocês fazerem. E lá tá assim, ó, leia esta imagem que reproduz uma obra de Cândido Portinari, uma obra lindíssima que a gente tá vendo aqui. Então, eu tenho a obra de Cândido Portinari, de 1937, representando trabalhadores em uma colheita de algodão. Olha que linda, gente. Eu achei muito linda. Então, vocês observam bem essa obra. De acordo com a leitura, responda as questões. Que atividade foi representada na obra? Que atividade vocês acham que eles estão fazendo aqui? Vocês acham que eles estão colhendo café, que é a colheita de café, que é uma plantação de milho ou é uma colheita de algodão? Bem fácil,
né? Dá pra gente ver que é uma colheita de algodão. Dá, né? Então, é colheita de algodão. A técnica representada na obra é utilizada há muito tempo por várias gerações ou uma novidade para os produtores? Você acha que essa técnica aqui da pintura do Cândido Portinari, ela é uma moderna, uma novidade para os produtores, ou você acha que ela é utilizada há muito tempo por várias gerações? Utilizada há muito tempo por várias gerações, né? Eles estão ali colhendo com as mãos, né? Colocando lá em cestas, em sacos. Aí na C tá assim, justifique a sua resposta para a questão B. Gente, eu acho que a primeira coisa, assim, além da gente visualizar, né, que eles estão colhendo com as mãos, estão colocando em cestas, né? Tem várias pessoas ali trabalhando e também é uma obra de 1937, é uma obra muito antiga, né? Então, pelo ano, a gente também consegue perceber que é uma coisa antiga, que não é uma novidade, né? E ali, lá na página 14, tá assim: pesquise outra maneira de colher esse produto atualmente no Brasil. Que produto? O algodão. A gente tá falando sobre a colheita do algodão, né? Então agora a gente viu ali naquela obra eles fazendo a colheita do algodão como? De que maneira? Com as mãos, né? Um trabalho manual ali, colocando em cesta, né? Várias pessoas trabalhando. Então responda as questões, tá? A. Esse outro tipo de colheita faz uso de equipamento? Então, vocês vão lá pesquisar, perguntar para os pais ou pesquisar na internet uma outra maneira de colher o algodão no Brasil, atualmente, hoje em dia, tá? Então, vocês pesquisaram? Então, essa pesquisa de vocês, esse outro tipo de colheita faz uso de equipamento? Provavelmente, né? Quais? Então, ó, por exemplo, se vocês pesquisaram, por exemplo, vocês acharam que hoje em dia a colheita de algodão é feita com a colheitadeira, né? Que é uma máquina utilizada na colheita de muitos produtos agrícolas, e como o algodão, por exemplo, tá? Então, acho que aqui na resposta A, de acordo com o que você pesquisou, provavelmente, às vezes você pesquisou uma outra forma, tá? Mas provavelmente você encontrou uma colheita mais moderna, que é feita com a colheitadeira, né? Que ela colhe vários produtos ali ao mesmo tempo, vários, não é um por um, então ela colhe muitos algodões ao mesmo tempo, tá? Quais são as vantagens dessa técnica de colheita? Então, vocês acham que essa técnica que vocês pesquisaram, que é atual, que é mais moderna, vocês acham que ela tem alguma vantagem sobre aquela que a gente viu ali de antigamente, que era feita com as mãos e tudo mais? Quais vantagens? Então, ó, no caso da colheitadeira, o algodão é apanhado em maior quantidade e muito mais rápido. Então, se de repente eles levavam ali, sei lá, um dia inteiro ou uma semana para colher todo aquele algodão, a colheitadeira faz isso muito mais rápido, né? Porque recolhe tudo mais, em maior quantidade, tá? Para usar essa técnica, é preciso haver muitos trabalhadores? Essa técnica que você pesquisou, vocês acham que usa muitos trabalhadores? Como foi representado na obra de Cândido Portinari, porque ali a gente viu que tinha vários, né? E essa que você pesquisou, que nem essa que eu vi, que era da colheitadeira, vai usar muitos funcionários? Não. Vai usar quem? A pessoa que tá lá pilotando a colheitadeira, né? Então, não usa muitos funcionários. 3. Qual é a principal atividade realizada na área rural do município onde você mora? Então, aqui na área rural, perto aqui em volta de onde a gente mora, aqui do município, qual que é a principal atividade realizada? Vocês foram pesquisar? Pesquisaram? Então, quais são? Eu coloquei 3 aqui, que é a cana-de-açúcar, a mandioca e a pecuária, tá? E aí eu tenho aqui embaixo, você sabia? A comunidade quilombola, lembra que a gente falou ontem sobre os quilombos? De Mumbucá, localizada no município de Monteiros, no estado do Tocantins, confecciona várias peças artesanais com capim dourado, um material encontrado na natureza. Olha, gente, que lindo que fica. A técnica de trançar objetos diversos é passada de geração em geração e tem dado destaque à comunidade quilombola de Mumbucá, no Tocantins, que usa o artesanato como capim dourado como fonte de renda, né? É uma coisa que foi passado, né, de geração para geração, né? Da mãe para filha, né? E vai passando. E hoje eles usam lá como fonte de renda. Muito legal, né, gente?
Então, agora a gente vai para a geografia e nós vamos lá. A gente vai para a geografia por quê? Porque lá em geografia a gente também está falando sobre atividades econômicas realizadas no campo e na cidade. Então, a gente falou sobre atividades econômicas no campo. Nós falamos lá sobre agricultura, nós falamos também sobre... deixa eu ver aqui mais. A gente falou sobre a questão da agricultura familiar, agricultura comercial, vocês lembram disso? Que a agricultura familiar, ela é feita em pequenas propriedades, né? Então, ali é tudo feito pelas pessoas da família, né? E eles trabalham, eles fazem vários produtos, eles trabalham com vários produtos, mas em pequena quantidade. Então, essa pequena quantidade muitas vezes é para consumo próprio e vende ali na região. Então, e a gente tem a comercial, que a comercial é um produto só, e esse produto é feito em grande quantidade, porque ela é feita para o comércio, né? A gente falou isso. E a gente falou também sobre a policultura, que é essa produção familiar, que faz vários tipos, né? Então, trabalha com a plantação de vários tipos de vegetais, de algumas frutas, tem a criação de alguns animais, e tem a monocultura, que é essa atividade comercial, tá? Na agricultura comercial, que ela é feita que nem aquela grande propriedade. Ali ela trabalha só com plantação de trigo, mas ela exporta para muitos lugares, né? Mas faz um produto só, trabalha com um produto só. Então, agora a gente vai falar sobre uma outra atividade que é realizada no campo também, que é a pecuária. Então, o que é a pecuária? A pecuária é outra atividade, lá na página 12, tá? Ah, tá aqui falando, mas não fala página, não fala nada. Página 12, tá, gente? De geografia. Então, a gente vai lá falar sobre a pecuária. A pecuária é outra atividade característica do campo. Esse tipo de atividade econômica se dedica à criação e à reprodução de animais, que serão utilizados para a produção de alimentos e de matéria-prima para as indústrias, né? Então, eles utilizam a carne desse animal, eles utilizam a lã, o couro, né? Então, além de alimento, também matéria-prima, tá? No campo, o gado pode ser criado de maneira intensiva, ou seja, em local fechado, recebendo tratamento veterinário e alimentando-se de ração ou pastagem cultivada. Então, o gado, no campo, o gado pode ser criado de maneira intensiva. Olha ali uma foto. Então, eles ficam presos no local fechado, eles recebem atendimento veterinário e alimenta de ração e pastagem cultivada. Então, tem até a foto ali, ó. Na pecuária intensiva, para melhorar a criação e a reprodução do gado, são usadas técnicas modernas. Na foto, bovinos alimentam-se de ração especial para produzirem mais leite em Piracicaba, São Paulo. Então, essa foto foi feita em 2015. Então, esse gado fica aqui nesse lugar fechado, né, recebendo ali um tratamento, uma ração especial para produzir mais leite, para esse proprietário ter mais o quê? Dinheiro, né? O gado também pode ser criado de maneira extensiva. Então, eu falei da intensiva, que eles ficam em lugares fechados. Olha a foto, eles ficam trancadinhos ali. Então, eles ficam ali um do ladinho do outro, comendo só o que o veterinário dá, tomando aquela água, comendo uma coisa especial para produzir mais leite. Mas eu tenho também aquela forma de maneira extensiva. Isto é, os animais são criados soltos, necessitando de cuidados mais simples, alimentando-se geralmente pastagem natural. O que é uma pastagem natural? É o que a gente vê aqui na cidade, né? Às vezes a gente tá andando e tem um lugar assim que tem muito pasto, né? Muita grama, e o gado se alimenta daquilo ali, ele fica solto e ele come ali de acordo com a fome que ele tem. Essa é a forma extensiva, tá? Agora, na intensiva, ele fica preso ali, não tem como ele pastar e ficar andando, ele come o que dão para ele comer, tá? Então, para a criação de gado tem essas duas formas, ok? Depois eu tenho ali, na pecuária extensiva, as técnicas de criação do gado são simples,
na foto, animais em pastagens natural na área rural de Cambuí, Minas Gerais, 2018. Então, o gado fica ali bem de boa, né? Então, a gente tem que lembrar assim, quando é a criação intensiva, elas ficam presas lá, tá? Só se alimenta do que eles dão, ficam presinhas ali, tem um tratamento diferenciado. Agora, na extensiva, eles ficam mais de boa lá, fica solto lá no pasto, eles se alimentam de acordo com a fome deles e tudo mais, tá? Você sabia que o Brasil tem um dos maiores rebanhos do mundo? Sim, senhor. Sim, senhor. Então, ó, no campo há também a criação de, além do gado, eu tenho também a criação de aves, que se chama avicultura, peixes, que se chama piscicultura, vocês lembrem desses nomes, tá? E as abelhas, que é apicultura, criam abelhas no campo, criam, né, gente, para produção de mel, tá? Então, eu tenho lá, a criação de aves em Campo Mourão, no Paraná, em 2017. Olha lá, gente, essa foto, a quantidade de galinha presa ali naquele lugar. Demais, né? Então, a gente sabe que criação de aves, avicultura. Ali do lado eu tenho criação de peixes em Sorriso, no Mato Grosso, em 2014. Olha lá, gente. E a criação de peixes a gente chama de piscicultura. Depois, ali embaixo, eu tenho criação de abelhas em São Joaquim, em Santa Catarina. Olha lá, né? A pessoa bem protegida, né? Morrendo de medo de tomar umas picadas. Então, eu sei que a criação de abelha, apicultura, tá? Escreva o nome de 3 produtos que você utiliza em seu dia a dia, retirados da pecuária. Então, vocês vão escrever aqui pra mim depois, tá? Retirados da pecuária, da criação desses animais, das aves, dos peixes, das abelhas, do gado. Aqui na página 12 também, eu tenho aqui do ladinho, ó, no Brasil, as principais criações de gado são de, vocês vão escrever aqui, todos eles pra mim, tá bom? Vocês olhem lá pela fotinha e amanhã Pro corrige, tá? Então, já tem uma atividade ali na página 12, uma atividade na página 13, e aí vocês vão fazer as atividades da página 14, tá? Como tarefa. Então, ó, tarefa, simplesinha a tarefa. Então, a tarefa é simplesinha, por quê? Já falei isso ontem, vou falar hoje de novo, porque tá chegando as avaliações, sexta-feira eu vou liberar lá no portal. Então, vocês fiquem espertos, estudem, tá? Porque eu falei pra vocês, gente, não foi todo mundo que tirou nota boa, não, tá? Vocês fiquem espertos. Então, tá. Então, vocês vão ter uma atividade ali pra fazer de tarefa. Então, página 12, 13 e 14 de geografia. Tá bom? Ok? E é isso. Tá bom, meus amores? Então, vocês se cuidem, fiquem com Deus e amanhã eu volto, tá bom? Beijinho.